José Paulo da Rosa, agradecer a sua presença, ele que é o secretário municipal da capital do nosso estado. Ontem conversávamos com a professora Maria Silvia na vinda para cá. Ela também é secretária municipal de uma capital, falava do conselho, né, que os secretários municipais de capitais fazem parte, e dizíamos que uma capital são vários municípios dentro, né? Se nós não formos analisar a sua população, a sua dimensão, seus desafios, é como se tivessem vários municípios ali num só. Então, muito obrigada pela sua presença. Professor José Paulo da Rosa, secretário municipal de Educação de Porto Alegre, pós-doutor em Educação, doutor em Educação, mestre em Educação, especialista em Gestão Escolar, especialista em Gerência da Produção, graduado em Administração de Empresas e profissional com sólida formação acadêmica e consistente experiência profissional. Atuou como professor, diretor de escola e como principal gestor de instituição educacional estadual com 50 filiais por 20 anos. Conhece a educação na sua essência e em seus desafios de gestão. Implantou cursos técnicos nos segmentos da tecnologia, da saúde e da gestão. Implantou educação superior, que evoluiu para centro universitário, com 18 cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Implantou educação à distância, responsável por atender 100 mil estudantes em cursos técnicos de nível médio. Implantou espaço de inovação aberta, criando oportunidades para desenvolver cerca de 40 startups. Domina competências de planejamento e execução, tem facilidade em aplicar ferramentas de excelência em gestão e sempre atingiu ótimos resultados financeiros, de qualidade e de satisfação de todas as partes interessadas. É autor do livro Escolas e Qualidade. Quando chegou ao local ontem, já encontrou um projeto seu ali na frente exposto, né? Então, seja bem-vindo, secretário, 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado, Fátima. Eu mandei uma síntese do meu currículo que não conhece, mas não está errado, tá certo? É exatamente isso. Mas eu tentei ser mais sucinto, né, daquilo que eu encaminhei. Como os demais que me antecederam estavam em dupla, eu vou pedir para o Marcos para acompanhar também. O Marcos consta aqui na tela, né, o coordenador técnico do programa em Porto Alegre. E o Marcos me acompanha aqui. Se tiver alguma pergunta, eu passo para ti. A Fátima comentou de um projeto que está aqui da frente, né? Na minha trajetória, eu trabalhei muito tempo no Sistema S, o pessoal de Carazinho comentou da parceria também com o Sistema S em Carazinho. Eu dirigi o SESC e o SENAC do Estado aqui por alguns anos e iniciei minha trajetória no SENAI como professor, passei pelo SESC também, no SEBRAE. Eu imaginava que depois de passar por 5 S's, o último S seria o da saída, mas acabou sendo da Secretaria de Educação de Porto Alegre. Então continuo os S's aí na Secretaria de Educação de Porto Alegre. E eu iniciei a minha trajetória, de fato, com 19 anos. Eu montei e comecei a ser o primeiro professor dessa unidade móvel de qualificação do Senai que está aqui na frente. Eu achei que era uma homenagem para mim quando eu cheguei, mas o que está fazendo aqui? Eu fazia muito tempo que eu não via. E está aqui na frente essa unidade móvel. Eu fiz uma especialização na Universidade de Milão em fabricação de massas alimentícias e passei a ser um professor da área da educação profissional por um tempo. E em 1984, 40 anos, o Senai comprou da Randon 12 unidades móveis dessas, uma delas foi no Rio Grande do Sul, outras foram para outros estados, e esta unidade móvel aqui eu montei os equipamentos e trabalhei por 5 anos viajando aqui pelo estado, dando aula, né? Então, se tivermos aqui em Canela farinha, açúcar e ovo, à tarde eu faço croissant, faço panetone, vamos apresentar no turno da tarde aqui, vou lá para a unidade móvel que está aqui na frente, deixa comigo porque o coffee da tarde vai ser especial aqui. Mas agradeço o convite.
Marcos está já há bastante tempo, e por isso que é importante que me acompanhe aqui. Os colegas do IPTC também foram fundamentais, a própria Suzana que também trabalhou nesse processo, a Maria Eunice que está lá também, que trabalha na coordenação. São os colegas assim, de Porto Alegre que têm tocado esse projeto. Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira a fazer adesão ao Cidade Educadora em 1998. O programa começou em 1990, né? Em 98, então Porto Alegre fez a adesão. Mas por essas mudanças que o colega de Santiago, inclusive aqui referiu, né? Às vezes muda governo, alguns apoiam, outros nem tanto e tal. Então o programa deixou de ser protagonista no município de Porto Alegre em algum período, e em 2021 é que ele retoma, então, e o prefeito de Porto Alegre, instado, né, pela sociedade, então ele resolveu retomar este processo. E Porto Alegre tinha uma dívida, né, perante o Programa Mundial, e ele acertou essa dívida, e Porto Alegre passou então a ter a sua adesão à Cidade Educadora de novo a partir de 2021. Mas consta desde 1998 sendo então a primeira cidade brasileira com adesão ao programa. Eu vou trazer aqui alguns programas. O próprio Marcos ajudou nessa montagem, alguma coisa que a gente pode apresentar em conjunto, e tentarei ser breve para ficar no tempo, já que o prefeito de Canela disse que quem trabalha com a educação tem que seguir, o tempo tem que estar no horário, né? Então vamos seguir aqui os 20 minutos propostos, né? Tem aqui alguns dados que, inclusive, a Maria Silvia ontem já atualizou, né? Já são outros, né? Mas surgiu em 1990, então o programa tem próximo de 500 cidades hoje que participam dele, a sede é em Barcelona. Aqui no Brasil, segundo, né, a Maria Silvia apresentou ontem, com mais 3 cidades que estão em vias de associar, passaria para 42 cidades, o que, convenhamos, é muito pouco, né? Num cenário aí de perto de 5 mil municípios, né? De 5 mil municípios, a gente está falando de 40 cidades só com termo de adesão. Então tem um espaço muito grande para que o programa realmente possa crescer em todo o Brasil, né? E aí tem uma ideia dessas cidades, e Curitiba, então, é a Maria Silvia que coordena o programa aqui no Brasil, e nós temos alguns eventos aqui, algumas cidades, algumas das que falaram aqui, citadas aí na relação das cidades brasileiras com adesão ao programa. Aí uma frase da Carta de Cidades Educadoras: na cidade educadora, a educação transcende as paredes da escola para impregnar toda a cidade. Uma educação para a cidadania, na qual todas as administrações assumem a sua responsabilidade na educação e na transformação da cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade. O objetivo constante será aprender, inovar e partilhar, e, portanto, enriquecer e tornar mais segura e digna a vida dos seus habitantes. A cidade é um organismo vivo, é um sistema. Humberto Maturana, o Fritjof Capra, é um sistema vivo, e o René Descartes já definiu o sistema lá por volta de 1600, dizendo que sistema só é sistema quando as partes interagem. Então, um sistema vivo de uma cidade depende desta interação das diferentes secretarias, dos diferentes órgãos da área pública e privada, né, para que sejamos, de fato, uma cidade educadora. Então, boa parte, né, dos municípios tem a Secretaria da Educação, com a sua educação formal à frente deste processo, mas não é só a Secretaria da Educação, tanto que no caso de Porto Alegre, desde 2021, quem tocava o programa era a Secretaria de Transparência, né? Porque às vezes, né, se entende que uma outra secretaria naquele momento tem melhores condições,
e era o caso de Porto Alegre. Então, o Gustavo Ferenc, que estava à frente da Secretaria de Transparência, compreendia a importância do programa, viveu em Barcelona, estudou em Barcelona e conhecia esse processo, tomou a frente disso, com muito apoio da IPTC, né, e a IPTC também foi importantíssima para manter projetos, né, alinhados ao programa, mas entendemos, agora na virada do ano, que, e também por eu entender como secretário, que a Secretaria de Educação poderia, então, retomar a frente desse processo. Então, a partir do último mês, passei a ser, então, coordenador político do programa, e a Secretaria da Educação está à frente, mas com o apoio da IPTC, com o apoio das demais secretarias, do Pacto Alegre e das universidades, da cidade como um todo. E é só assim que a gente vai fazer com que a cidade seja educadora. Tem aqui uma série de ações. É importante ressaltar que essa retomada em 2021 foi muito por conta do Pacto Alegre, né? E no quarto ciclo de projetos aí da cidade educadora, né? E nesse trabalho junto com o Pacto Alegre, que envolve a PUC, a Unicinos, a Universidade Federal, quer dizer, as grandes universidades presentes em Porto Alegre, saiu esse propósito de tornar Porto Alegre uma referência no contexto das cidades educadoras. E toda uma proposta para a gente trabalhar nesse sentido. Tem uma série de projetos, eu não quis trazer aqui tudo o que a Secretaria de Educação tem feito para a educação formal, né? Trazer aqui todo o investimento em infraestrutura, em tecnologia, os projetos da Secretaria de Educação, mas ações, né, que aconteceram desde 2021, alinhadas no programa Cidades Educadoras. Vou destacar alguns. Então, em abril de 2022, a Unicinos, que é grande parceira dentro do Pacto Alegre, né, por que queremos ser uma cidade educadora? É uma boa pergunta, né, mas foi discutido isso já com 300 participantes lá em abril de 2022. Tivemos o primeiro encontro de experiências educadoras também em junho de 2022. E uma série de outros projetos. O primeiro Congresso Popular da Educação, teremos o quarto agora, mas o primeiro congresso em agosto de 2022, com 700 participantes. Tivemos por parte da Prefeitura, né, a nomeação dos agentes públicos municipais para atuar nos grupos de trabalho da cidade educadora e da educação para a cidadania. Uma mesa redonda por uma Porto Alegre mais educadora na Feira do Livro de 2022. O primeiro Congresso Porto Alegre Cidade Educadora, também em novembro de 2022. Os prefeitos de praça, né, todos apresentaram investimentos, e esse é um programa da Prefeitura de Porto Alegre, que está dentro deste conceito, né, esse espaço público que tem que ser bem cuidado. Se a gente designa, né, um prefeito de praça, que é alguém da comunidade que é designado como o prefeito daquela praça, ele cuida da praça, ele cuida e faz ali um ambiente de educação para a nossa sociedade. Nós temos hoje cerca de 300 prefeitos de praça em todas as praças de Porto Alegre, e isso faz parte do conceito de cidade educadora. Uma grande parceria com os museus, e Marcos, talvez tu possa falar um pouco desse projeto dos museus, que é importante. Bom dia a todos. Né? Dentro do processo do Cidade Educadora, a gente está sempre buscando essa intencionalidade educativa para fora da Secretaria de Educação. Né? E os museus de Porto Alegre, cada um deles tem um departamento que pensa os processos educativos do museu. Né? E daí, por um processo de buscar fomentar essa rede de museus que se criou em Porto Alegre, e também fortalecer esses espaços. Muitos espaços acabam tendo uma descontinuidade dos seus processos, até dos seus processos de verbas, né? Então, buscando uma forma de que esses museus se auxiliem, que eles produzam um projeto educativo para a cidade como um todo, que eles consigam fomentar a comunidade, compreender os museus também como um local importante para a gente estar, né?
Então, se formou a Rede Municipal de Instituições Culturais e Museus de Porto Alegre, a REMIC. E é bem importante perceber o quanto a REMIC tem feito processos que tragam as cidades para dentro dos museus, né? A gente já teve 2 edições de um projeto chamado Férias nos Museus, em que durante o período escolar a rede produz uma programação para as crianças que estão de férias, que não tem condições de ir para a praia, sair da cidade. Então tem toda uma programação para essas crianças. Na última edição teve até uma parte para bebês. Então o museu produzindo uma programação educativa para bebês dentro dos museus. A gente teve uma outra rota para pessoas assistidas da assistência social, pessoas em situações de rua, também uma rota para as pessoas participarem das programações educativas dos museus, né? Então acho que cada vez mais, quando a gente foca nessa intencionalidade educativa dos espaços públicos, dos museus, de todos os espaços públicos da cidade, a gente consegue compreender como essas instâncias podem tanto se instrumentalizar, se fortalecer, mas também devolver para a comunidade um processo educativo. Muito bem, obrigado Marcos. Aqui alguns exemplos de ações que aconteceram também já em 2023, a questão da sustentabilidade. A gente tem um programa muito grande, está aqui também as férias no museu citada pelo Marcos, o encontro de hortas comunitárias, oficina de marketing e vendas no Clube de Mães, tudo isso dentro do programa Cidades Educadoras. Trilha do Parque Germânia, projeto Capas de Proteção, uma ação também contínua. Quer falar um pouquinho disso, Roberto? Esse é um outro projeto importantíssimo para nós, no sentido de estruturá-lo para ele poder ter um processo de escala, né? Quando a gente fala de resíduos, esse é um projeto que trabalha com capas de guarda-chuvas, né? Normalmente a gente usa o guarda-chuva, ele quebra, a gente joga fora e ele vai para algum lugar, mas aquela capa ela dura em torno de 400 anos. Então, o que a gente faz com esse material? Então, um instituto em Porto Alegre, uma ONG chamado ECOA, muito mobilizado por uma jovem senhora de, sei lá, 70, 80 anos, se chama Natália, pessoa muito comprometida com a questão da sustentabilidade, que trabalha também com a questão de costura, montou esse programa de fomento desse artesanato com essas capas de guarda-chuva, né? Daí produz bolsas, produz mochila, produz diversos trabalhos, né? E é importante a gente perceber o quanto isso, dentro das comunidades, fomenta também um pouco da autonomia dessas mulheres que muitas vezes estão em situações de vulnerabilidade, não têm recursos. E a partir do uso do resíduo, a partir dessa questão que leva à autonomia, até financeira em muitos casos, a gente consegue produzir um pouco mais de dignidade a partir desse projeto. Bom, tem aí também inclusão pela cultura, que envolve também os museus, o projeto. Os colegas da IPTC querem falar sobre ele? Quer falar? Por favor. Estão me acompanhando e a IPTC, até pela importância do trabalho, eu acho que poderia falar sobre ele. Então, bom dia a todos. A gente fala um pouquinho, né, sobre alguns dos nossos projetos. Então, a questão do trânsito é algo que permeia a nossa vida, né, como a colega Diva aqui já mencionou. E para tratarmos as nossas questões, a gente acaba focando naquilo que não tem, vamos dizer assim, perna suficiente, braço humano suficiente para atender todos os vulneráveis, né? Então a gente prioriza, a partir dos dados estatísticos, aqueles que estão em maior vulnerabilidade social. Então, por isso, alguns programas específicos ali que nós temos, que é a questão do motociclista, que eu acho que é um problema em todas as cidades, enfim, deve ter esse problema se olharem bem para os seus dados estatísticos. Então a gente tem hoje em Porto Alegre uma situação, realmente uma questão muito importante a ser resolvida, que são muitos motociclistas perdendo a vida no trânsito. E não são, nesse caso, né, somente os motoboys. São motociclistas que muitas vezes têm pouca experiência e não têm nem a carteira de habilitação. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar também lá no jovem, dentro da escola, do espaço da escola, movimentando essa sensibilização.
e também ter um projeto específico para empresas. Então, essa é uma proposta bem importante, interessante da gente olhar para essa questão. E um outro vulnerável, só para não estender muito, mas a gente tem um outro vulnerável no trânsito, que são as pessoas idosas. As pessoas idosas hoje, a questão do envelhecimento, e a gente tem programas específicos, e aí quando eu ouvi o Ricardo cantando, Rodrigo falando sobre a palestra musicada, eu também recordei que a gente tem um projeto específico que é o Conversa Musicada, dentro das propostas educativas, para trabalhar a temática do envelhecimento, da sensibilização, da empatia para esse público que está cada vez mais ativo nas cidades, e a gente tem que se preocupar, porque ele está perdendo a vida, em Porto Alegre, perdendo a vida no trânsito na condição de pedestre, porque muitas vezes as pessoas não percebem, não valorizam, enfim, a gente poderia estender, mas é importante a gente falar também das parcerias, né? A parceria não é somente com a escola, a EBDC não trabalha somente com a escola, trabalha com empresas, trabalha com a universidade, e muitos dos resultados desse projeto do Motociclista 180, como nesta foto, foi desenvolvido pelos universitários da Unicinos, né, do curso de design. Então, essa construção, essa parceria, esse trabalho em rede, fomenta muitos trabalhos importantes, né, com resultados que a gente começa a perceber na execução no andar desses projetos. Então, uma satisfação poder falar um pouquinho, né, sobre o que a gente está trabalhando lá na EBDC. Muito obrigado. Palmas para a EBDC. Deixa eu só fazer uma parte, 2 pontos, assim, vocês percebam, assim, a empresa faz uma pesquisa e percebe quais os públicos são mais vulneráveis no trânsito, né? Então, a partir da sua escola de mobilidade humana, né, do trânsito, ela faz, e a partir da Cidade Educadora faz um acordo de cooperação com uma instituição de ensino, e a instituição de ensino vai estudar as questões do trânsito e vai auxiliar no processo educativo da cidade, né? Acho que seria um ponto importante de colocar esse trânsito, essa forma de trabalho que a Escola de Trânsito de Porto Alegre nos traz. Muito bem, e observem que aqui eu estou trazendo exemplos que extrapolam a Secretaria Municipal de Educação. Então, o programa Cidade Educadora envolve uma série de projetos, de outras ações, além, né, que o senhor poderia ocupar uma manhã inteira aqui falando dos projetos da Secretaria Municipal de Educação. Mas eu estou trazendo uma série de projetos que nós temos que estão dentro do programa Cidade Educadora, no caso de Porto Alegre. Exemplos aí de ações de um grupo de meninas de uma escola nossa, Santilé, que foi a madrinha em função do projeto que elas têm lá, Meninas de Vermelho. Algumas fotografias de ações. Férias no museu já citado aí, os parceiros que a gente tem, as exposições, oficinas. O 2º Congresso Porto Alegre Cidade Educadora, 27 de setembro, no Centro Cultural da URGS. O colega aqui até citou, eu trouxe uma frase de um professor de Portugal que esteve conosco lá, eu estava lá com ele, participando já desse congresso. Dentro do plano de logística sustentável, nós tivemos também uma série de eventos, de ações, de trabalhos em grupo, e tem a ver a questão, né, da sustentabilidade com o Cidade Educadora. Primavera Educadora, nós fizemos em setembro do ano passado também uma série de ações da cidade promovendo o programa. Inscrevemos aí para o Encontro Nacional de Cidades Educadoras também uma série de experiências. Estaremos no Congresso Internacional citado pela Maria Silvia ontem, né, e muitos de nós certamente estaremos lá. Uma parceria muito grande com as nossas universidades, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unicinos e a PUC em especial, mas também todas as demais. Uma série de parceiros. Eu estou passando rápido aqui pelo tempo que a gente tem, vou concluir aqui com essa frase: é possível uma cidade ser... Essa pergunta, né? É possível uma cidade ser inteligente, inovadora, resiliente, inclusiva, sustentável, transparente, de paz e prosperidade
sem ser educador. Então, acho que participar do programa é um caminho sem volta, né? Porque ele nos permite extrapolar a sala de aula, extrapolar a escola, e esses são os benefícios do programa. Nós teremos aqui à tarde a professora Suzana, que vai falar um pouco da experiência dessa retomada lá em Porto Alegre, algumas ideias de como também participar do programa. O Marcos e a Melissa também estarão aqui. Então, desses projetos todos, que eu não quis me estender, eles estão à disposição aqui também para tirar alguma dúvida depois se a gente tiver. E nós temos, a exemplo dos colegas, um pequeno vídeo de 2 minutos que foi produzido por alunos da Unicinos. Né? A Unicinos é uma grande parceira do programa Cidade Educadora, tem uma série de projetos, e eles fizeram um vídeo falando do programa da cidade. Então, passo para vocês para a gente concluir, por favor. Pessoas que vivem. Por isso, se torna urgente ensinar, promover lideranças e buscar a inteligência emocional. A nossa missão deve ser construir um futuro que valorize a criatividade, provocar relações que abriguem a multiplicidade de ideias, ter uma visão que permita um olhar crítico e uma escuta para a consciência social coletiva. Participamos de um movimento internacional que reúne pessoas de diversas áreas para desenvolver experiências que extrapolam os espaços das escolas. Juntos impactamos toda a nossa sociedade com projetos que instrumentalizam comunidades, com ações que transformam realidades, com iniciativas para potencializar territórios e desenvolver pertencimento. Cidadania, cultura, colaboração. Essas são as palavras que agora queremos fortalecer na nossa cidade. Elas abrigam a democracia, a diversidade e a justiça social. E são capazes de trazer a viabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental para todas as vozes que habitam nela. Porto Alegre será a nossa cidade educadora. Vamos trabalhar juntos?